Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da sala de crise do Paranapanema. Agora estou ouvindo. Nesse momento, vamos fazer a verificação das pessoas que estão acessando essa sala remotamente para ver a qualidade da conexão. Começando pelo Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, meteorologista. Ok, obrigado. ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Todos. Pelo ONS Rio, Isilon, Rafael Barros. Boa tarde. Ok, obrigado. Nós temos também Águas do Paraná. Águas do Paraná, João. Boa tarde. Sim, João Samek, Águas do Paraná, conectado. Ok, eu só pedi que todo mundo que não estivesse falando no momento desligasse o seu microfone para não dar microfonia com os outros, tá? Nós temos também o Comitê do Paranapanema. Boa tarde. Soraya, secretária executiva adjunta do Comitê do Paranapanema. Emílio, do CBH-MP-DAE. E Patrícia, vice-presidente do Comitê do Médio Paranapanema atual. Ok. Nós temos também Votorantim Energia. Boa tarde a todos. Cristiano, Sargento Votorantim Energia. Ok. Tem uma outra conexão do CBH para PP. Então, se vocês pudessem. Boa tarde a todos. Sandro Selmo, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema. Murilo Cavalheiro, DAE, Comitê do Pontal do Paranapanema. César, mestre presidente, Comitê do Paranapanema. Álvaro, do DAE, Comitê do Pontal do Paranapanema. Ok. Nós temos também o IBAMA do Paraná. Patrícia, do IBAMA Paraná. Ok, obrigado. A CTG Brasil. Oi, boa tarde. É Fernanda, do Regulatório. Edson. E Salete Comunicação. Ok, obrigado. Tem a CIMA São Paulo. Cláudio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ok. Tem o Iroac. Cima São Paulo. Não sei se você já está em condição. Bom. Tem. Deixa eu ver mais. O Francisco Guzzo, DAE de São Paulo. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. E o pessoal aí, um abraço para o pessoal do Peixe Paranapanema. Está ouvindo, Joaquim? Sim, deu para ouvir bem, tá? Obrigado, desculpa. Ver energia, eu não estou conseguindo ver outra coisa. É o Alan. Alan? Caiu? Bom, o HE Piraju. Bom, tem algumas pessoas que estão se habilitando ainda com o sistema, então a gente vai dar uma certa tolerância. Agora, acima São Paulo, tem o Rui e o Iroac. Eu não estou ouvindo, mas vocês estão me ouvindo, né? Dá só um alô. Ok, tudo bem. Bom, quem eu não chamei? Nelson, vai. Nelson da CETESB. Boa tarde a todos. Ok, aí depois você desliga o microfone, Nelson, que fica ligado. Joaquim, Joaquim, Soraya do Paranapanema. Eu só queria registrar que o Glaucio é o nosso subsecretário de Infraestrutura do Estado de São Paulo, que está acompanhando com a gente aqui a
referência, então só registrar. Ok, é porque eu depois ia fazer uma referência a ele, Glaucio. É uma satisfação, Glaucio. Só quem mais estaria... Piraju, o HE Piraju, que não falou, mas deve estar ouvindo. E o Alan também. Bom, eu vou fazer a apresentação das pessoas que estão acessando essa sala aqui localmente. Então, começando pela ANEEL, Mariana. Mariana da ANEEL. André Gonçalves, do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Fernanda Abreu, da ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, ANA. Paulo Espolidório, ANA. Ok. Bom, nós estamos, então, numa sequência de reuniões sobre essa sala de crise do Paranapanema, no sentido de viabilizar ações com vistas a estabilizar e até mesmo começar uma recuperação dos volumes dos reservatórios que fazem parte da bacia, os reservatórios de regularização. Essa demanda surgiu em função dos baixos níveis do reservatório nessa época do ano. Várias prefeituras, várias entidades solicitaram, então, essa ação da Agência Nacional e nós estamos, então, prosseguindo com ela. Da reunião passada para hoje, nós tínhamos nos comprometido a fazer um boletim, tá certo? Então, a primeira coisa que temos é fazer a apresentação do boletim, que é um boletim diário, que é feito todos os dias úteis, tá? E esse boletim, ele é acessível na página da ANA, tá certo? Que fica disponível lá, tá? O que nós tínhamos acertado é que também nós poderíamos remeter esse boletim para as pessoas que tivessem interesse e principalmente para o comitê, né, no sentido deles replicarem e colocarem na sua página para também ampla difusão do boletim. Então, essa ação foi concluída, tá certo? Nós fizemos o boletim, eu acho que a maioria das pessoas tiveram acesso a esse tipo de informação com relação ao boletim, tá? Eu vou só mostrar como acessar o boletim, porque algumas pessoas também estão se incorporando hoje nessa nossa reunião, então vou mostrar como é que é possível acessar a página da ANA para ter acesso ao boletim, tá? Só um minuto que eu ver como fazer. Bom, está dando um probleminha técnico, mas eu vou tentar ver como resolver aqui. A segunda coisa que nós tínhamos também acertado é que iríamos ter por parte de Jurumirim, da agente Jurumirim, a CTG, o pedido, tá certo, para a ANEEL, no sentido de viabilizar a redução da vazão mínima de Jurumirim, tá certo? Então, esse pedido foi feito e nós já encaminhamos hoje para vocês a resposta da ANEEL no sentido de dizer que não tinha objeção o pedido, né? Então, esse é um ponto importante também. Eu pergunto das pessoas presentes, alguém não recebeu? Fernanda, da CTG, nós recebemos o ofício da ANEEL hoje, né? E queria informar também que a gente recebeu ontem um parecer favorável da CETESB também com relação à redução temporária, que não havia sido acordado aqui, mas a gente já havia solicitado. Esse pedido foi anterior às nossas reuniões, né? Isso, mas a gente recebeu a resposta ontem, né, o parecer favorável, e hoje o ofício da ANEEL. Ok. Eu vou mostrar, então, como é que é possível acessar na página principal da ANA, essa é a página www.ana.gov.br, né? Como é possível acessar o boletim, tá certo? Então, lá na página principal, no lado
esquerdo tem escrito sala de situação. Então, aperta clica nela, tá certo? Depois, tem boletins diários, que é o caso do nosso, tá certo? E tem o nome dos boletins que estão disponíveis diariamente. Então, se clica no Paranapanema, tá? E você tem acesso aos boletins. Hoje está ainda o de ontem, mas já existe o de hoje. Então, é um boletim simples, tá certo? Mas que tem todas as informações necessárias para o acompanhamento de todos, das vazões que estão chegando, dos níveis do reservatório e de um certo histórico do comportamento desses reservatórios, tá? Então, é um boletim que eu julgo simples, mas eficiente no sentido de ter todas as informações mínimas necessárias para o acompanhamento por parte de todos, tá? Bom, então, ditas essas palavras iniciais dos compromissos assumidos, primeiro, o compromisso da Agência Nacional de colocar o boletim diário disponível. Segundo, de ter a documentação necessária para poder efetuar reduções de vazões em Jurumirim. Vamos dar início à nossa reunião, propriamente dita, com a apresentação do CEMADEM, que vai falar sobre as condições meteorológicas verificadas e os possíveis cenários futuros. CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, como a nossa reunião foi faz 15 dias, então eu coloquei na primeira figura a chuva observada nos últimos 15 dias. Temos na parte da esquerda a chuva, na verdade o mapa é para todo o Brasil, vamos ter que imaginar um pouco a posição da bacia do Paranapanema. Depois temos gráficos mais específicos, mas o que dá para ver aqui é que choveu, né? Choveu nos últimos 15 dias, choveu aí um pouco depois, especialmente do feriado de Carnaval, né, na bacia, e com volumes expressivos. Inclusive vemos na figura da direita, né, uma cor azul aí entre São Paulo e norte do Paraná, onde fica a bacia, o que significa que essas chuvas ficaram acima da média desse período de 15 dias. A próxima figura é para um período mais longo, né, para um período do ciclo hidrológico, a partir do 1º de outubro. E aqui vemos que se a gente considera esse período mais longo, na verdade a chuva está abaixo da média na maior parte da bacia, né? A cor azul aqui representa a chuva acima, tem algumas pequenas regiões onde choveu acima da média, mas na parte central, na maior parte da bacia, parte oeste também, a chuva foi abaixo da média. A próxima figura faz um diagnóstico um pouco diferente. Temos a chuva dos últimos 2 anos, nas barras azuis, chuva mensal, a linha fina cinza e a média histórica, a MLT. E, bom, primeiro, como de alguma forma tínhamos anunciado, né, o mês de fevereiro acabou até um pouquinho acima da MLT, e para o mês de março, nos 13 primeiros dias, nós temos um volume acumulado de 82, sendo que a MLT é 135, ou seja, um pouco menos da metade do mês, temos um pouco mais da metade da MLT. Se a gente compara agora no ano hidrológico, em números, nós temos 847 milímetros registrados desde o 1º de outubro, sendo que a MLT outubro-março, ou seja, até final do março, é 964. Isso dá mais ou menos entre 85% e 90% da chuva. Ou seja, que em termos pluviométricos a situação não é tão ruim, mas entendo que isso não acaba se refletindo na vazão afluente ao reservatório, à bacia. Na próxima figura, então, está a situação meteorológica de hoje. Dá para ver alguma nebulosidade, né, aí entre Paraná, São Paulo. Essa nebulosidade se torna mais intensa durante o período da tarde, noite, né? Acaba gerando pancadas de chuva, mas de uma forma geral não há nenhum sistema meteorológico assim extremamente relevante. Há uma linha quase vertical na parte baixa da figura sobre a Argentina, né? Isso é uma área de baixa pressão, um ciclone, na verdade, que está se formando. O processo de formação desse ciclone é meio lento, então o processo prévio
ele já vai gerar uma chuva aí em boa parte da região sul e depois a passagem do sistema também vai voltar a provocar novas precipitações. Então, por uma razão ou por outra, nós vamos ter precipitações nos próximos dias. Na figura seguinte está a distribuição de chuva para os próximos 7 dias em todo o Brasil. E vemos que justamente os maiores acumulados estão em parte da região sul e em parte da região sudeste, mas em particular na região do Paranapanema, também tem precipitação prevista para a próxima semana. Podemos ver o detalhe na próxima figura, agora sim, considerando estritamente a bacia, né? Essa é a distribuição de chuva dentro da bacia, prevista pelo modelo GFS americano. Então, em termos assim de distribuição espacial, em princípio, a parte sul e oeste da bacia seriam as mais beneficiadas. E o volume previsto pelo modelo está na faixa aí de 45 milímetros para uma semana, 60 milímetros para 10 dias. Lembrando que é sempre a previsão quantitativa da chuva, né? Não é muito apurada, não é muito precisa, mas é um número que nós podemos ter como referência. Se a previsão for correta, isso significa que o mês de março poderia fechar acima da MLT. Outro comentário dessa figura, vejam que a curva ela vai aumentando gradativamente. Isso significa que teria chuva praticamente em forma diária. Então, embora tenha alguns sistemas que devem se formar e depois passar, independentemente da passagem do sistema, nós teremos chuva, pelo menos em forma de pancadas, de forma diária. Bom, e a próxima figura é uma tendência para a segunda semana, ou seja, a semana do dia 22 a 28 de março. À esquerda está a chuva prevista pelo modelo e à direita a comparação com a MLT. Então, toda a parte que está em branco significa chuva dentro da média, verde acima da média, marrom abaixo da média. A região que corresponde aí à bacia do Paranapanema está entre a área branca e a área verde. Então, digamos, chuva basicamente dentro da média. Então, em resumo, né? Nos últimos 15 dias choveu acima da média, um pouco acima da média, e a previsão para as 2 próximas semanas está indicando chuva no mínimo dentro da média, no mínimo. E a última figura é uma previsão, que não é do CEMADEM, é uma previsão conjunta do INPE com INMET e FUNSEME, que é uma previsão sazonal, é a junção dos modelos da FUNSEME, do INMET e do INPE, indicando qual seria a probabilidade de chover abaixo, dentro ou acima da média para o trimestre março, abril, maio. E a região do Paranapanema fica entre aquela cor, de novo, branca e azul, que significa chuva de normal para cima do normal. Então, assim, em termos meteorológicos, estritamente pluviométricos, a situação, pelo menos daqui para frente, não parece preocupante. Então, isso da minha parte, fico à disposição se tiver perguntas. Ok, obrigado pela clareza. Quer dizer, você relatou um déficit anterior, mas uma perspectiva futura de normalidade. Então, acho que a grande questão é essa, um déficit que já aconteceu, né? E uma perspectiva futura de normalidade. Resumindo em 2 palavras, é isso? É isso, Joaquim. Muito obrigado. Ok. Bom, nós sempre fazemos, junto com essa apresentação, uma apresentação do ONS, porque, em função dessas condições climáticas, tem um rebatimento, então, na operação do sistema e o ONS faz essa consolidação dessa operação do sistema. E, nesse momento, então, a gente passa para o ONS e depois abre para perguntas sobre as 2 apresentações específicas. Então, ONS, por favor. Ok, Joaquim, muito obrigado. Vamos dar início aqui à apresentação, então. Próximo slide. A avaliação das condições de armazenamento em 2019. Primeiro, esse slide eu só repeti em relação à reunião passada, para a gente ter essa consciência dos reservatórios, principais reservatórios de armazenamento
na bacia do Paranapanema. Então, temos aí um total de 12.598 hectômetros cúbicos de capacidade de armazenamento, fora o volume morto, que é da ordem de 15.884. Então, somando o volume morto mais a capacidade que os reservatórios têm de armazenamento de água, a capacidade total seria 28.482 hectômetros cúbicos. Os reservatórios principais são Jurumirim e Montante, na cabeceira, em seguida Chavante, lá já Jusante Capivara, e no Rio Tibagi, o reservatóriozinho de Mauá, que é menor. Próximo slide. Slide número 4. Slide número 4. Aí nós temos a situação atual dos reservatórios em termos de armazenamento no dia de ontem, né? Aqui está 28/2, mas na verdade tem um erro aí. É 14/3, tá? Depois eu mando a versão corrigida. Jurumirim fechou o dia de ontem com 18,25% de armazenamento. Chavante com 24,91%. Capivara com 27%. Mauá com 70,59%. Ou seja, recuperou bastante. E dando um armazenamento total na bacia de 25,34% do volume útil, mais o volume morto de 15.884. Então, essa água que está disponível até o fechamento do dia de ontem na bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide, slide número 5. Aí a gente tem para os últimos 6 anos, na outra reunião passada a gente apresentou 19 anos de armazenamento. Eu aqui resolvi encurtar um pouco a história e mostrar os últimos 6 anos, mostrando que a bacia do Paranapanema passa de vez em quando por um período onde os armazenamentos estão um pouco mais baixos. Então já teve lá em 2014 para 2015 um período onde o armazenamento chegou a 16,22. Esse ano, 2019, né, chegou no início agora de 2019 a 15,36% do volume útil de armazenamento, mas a gente já começou a iniciar a recuperação. As vazões deram uma melhorada na bacia e também algumas medidas de redução de defluência já fizeram seu efeito. Próximo. A gente pode mostrar com mais detalhe aí nos 2 reservatórios de cabeceira, o Jurumirim e Chavante. Então, primeiro, Jurumirim, a gente mostra a evolução desde o dia 1º de fevereiro, onde o reservatório estava com 14,89%, chegou a cair até 12,42%, ali por meados de fevereiro, mais ou menos, e aí, dali para frente, a partir dali, o reservatório voltou a recuperar devido às chuvas que começaram a ocorrer na bacia, e aí conseguiu chegar agora, no dia de ontem, até 18,25% de armazenamento. A defluência, que seria esse gráfico em verde, ela está constante, porque ainda não tinha se obtido as respostas lá de autorização para reduzir essa defluência. E a afluência, como vocês podem observar, que aí o gráfico em vermelho, está em franca elevação, o que resultou nesse aumento de armazenamento. Próximo slide, slide número 7. Aí, mesma coisa para Chavante, né? A gente também está mostrando aqui. Início de fevereiro, a gente estava com 14,75% de armazenamento em Chavante e foi subindo até chegar, fechar o dia de ontem com 24,91, conforme a gente já mostrou. A gente observa que até mais ou menos aqui, a primeira quinzena de fevereiro não houve muita variação na afluência, a afluência se manteve ali em torno dos 200 e dali para frente houve uma elevação nas afluências e com isso, com essa elevação das afluências e também a política de modificação das defluências, né? A gente estava com uma defluência de 170, mais ou menos, metros por segundo, 175, uma coisa assim, e aí passou a defluir em torno de 104 metros por segundo, que significa 2 máquinas aí sincronizadas no sistema. E aí, com a defluência sendo diminuída e a afluência aumentando, a gente conseguiu recuperar um pouco o reservatório de Chavantes e já estamos com 24,91% no dia de ontem. Próximo slide.
slide número 8 dá conta de que realmente as afluências, elas, no ano 2018, foram baixas ao longo do período seco, e aqui a gente mostra de dezembro em diante, né, de dezembro de 2018 até os dias atuais, então esse gráfico em vermelho, né? A gente observa que a média foi de 167 metros cúbicos segundo, que dá um valor bem inferior à anterior menor vazão que a gente tinha, que era 2014 para 2015, onde a média deu 249 metros cúbicos segundo. Então, esse ano 2018-2019 foi bem pior dentre os últimos 13 anos. Então, realmente houve quase todos os meses a vazão foi inferior à MLT, e com exceção, acho que de outubro, que foi um pouquinho acima só da média. Mas todos os outros meses de 2018 foram baixos, bem baixos, principalmente no período seco. E aí vocês observam em verde a nossa previsão de afluências até o final de outubro, utilizando o modelo SMAP com a precipitação observada no ano 2018, que foi, dentre os últimos 13 anos, o pior ano de precipitação. Por isso que resultou nessa crise que a gente viveu aí. Então, esse resultado do modelo SMAP encontra-se nesse gráfico verde. Próximo slide. Aí a gente pegou esse resultado dessa previsão, foi feito para Jurumirim, e não só para Jurumirim, mas para toda a bacia do Paranapanema. Foi feita essa previsão até o final de outubro. Agora vamos mostrar os resultados da simulação. Então, primeiramente, slide número 10 são as premissas para a simulação na UHE Jurumirim. Então, na UHE Jurumirim, nós temos lá declarado no inventário de restrições hidráulicas uma restrição de 55 metros cúbicos segundo, que é a vazão de efluente mínima para atender a mínima do histórico, que foi revisada em 2003. Informando que todas as restrições ambientais são atendidas por essa vazão mínima de 55. Entretanto, no contrato de concessão da Rio Paranapanema, CTG Brasil, consta uma obrigação de manutenção da vazão mínima de efluente de 147 para atendimento à geração de energia elétrica na usina do Paranapanema, que pertence a Santa Cruz Geração de Energia. Então, por isso que vinha se praticando sempre esses 147. Na verdade, o valor médio, se vocês forem ver lá, dá em torno de 150. Não consegue praticar exatamente os 147. Fica em torno de 150. Então, as premissas para a simulação foram, em termos de afluência, o modelo SMAP, aquela previsão em verde que a gente viu para Jurumirim, com a chuva de 2018, que é o pior ano. E em termos de defluências, a gente usou 3 defluências. Manter os 150 que vem sendo praticados até agora, sem modificação nenhuma nas defluências. E a gente, como não tinha ainda notícia sobre a ANEEL, que o Dr. Joaquim acabou de informar a gente, e sobre a CETESB também concordando com a redução, a gente usou duas reduções. Uma redução para 100 metros cúbicos segundo, que seriam aproximadamente 25 megawatts, e eu defluindo esses 100 metros por segundo, eu não paraliso a UHE Piraju, que está logo a jusante, que ela precisa de pelo menos 90 ou 90 e poucos metros por segundo para poder colocar suas máquinas em geração. Se tiver menos água, ele não consegue, vai travar a usina. E, por último, um cenário com a vazão de efluente de 60 metros por segundo, que foi a solicitação que a CTG havia feito à CETESB e, pelo jeito, também já fez a ANEEL e obteve sucesso, né? Então, nós temos esses 3 cenários. Próximo slide. Aí, para Chavantes, nós temos lá no nosso inventário de restrições hidráulicas a restrição de vazão de efluente de 73 metros por segundo, que foi também revisada em 2003 e atende a todas as restrições ambientais com essa vazão mínima do histórico de 73. Aí, nós usamos também, para a simulação, as afluências obtidas pelo modelo SMAP, com chuva do ano 2018, que foi o pior ano, e as vazões de efluentes, nós temos 2 cenários. Um cenário é o que está praticamente se observando agora, que seria uma vazão de efluente em torno de 100 metros por segundo, que significa 50 megawatts gerando
com duas máquinas sincronizadas no sistema. A vazão de efluente de 73, que seria o segundo cenário, eu não conseguiria atender a essa vazão de 73 com duas máquinas. Eu teria que ficar com uma máquina só sincronizada para atender a demanda no setor elétrico. E isso pode ter implicações até elétricas, de você ficar com uma máquina só e tal, quer dizer, tem problema de reativa, uma série de problemas que estão sendo estudados aí pela CTG Paranapanema e que a gente não sabe se vai conseguir praticar esse 73. Então, a gente só colocou aí porque é a vazão mínima realmente do inventário. Então, próximo slide, a gente teria os resultados aí, primeiramente, só em Jurumirim, para a gente ter noção de como que esses cenários vão. Então, a gente teve uma melhora, né, da última reunião para cá, né, foi há 15 dias atrás, a gente teve uma melhoria significativa. Antigamente, o pior cenário, que era o cenário com a defluência de 150, a gente esgotava totalmente o armazenamento em Jurumirim em torno de agosto ou setembro, não sei bem direito qual era a data, mas era em torno disso aí. A gente ficaria totalmente sem recursos em Jurumirim. E agora nós não esgotamos a capacidade total de armazenamento e ficamos ainda no final do mês de outubro com 7,02%. Se eu modificar a minha defluência de Jurumirim e reduzi-la, se eu reduzi-la para 100 metros por segundo, eu consigo elevar esse armazenamento em Jurumirim dos 18,26 que estão hoje para 38,43%, ou seja, quase 40% ao final do mês de outubro. E se eu praticar os 60 metros por segundo, eu elevo o armazenamento reservatório para 63,46%. Agora a gente vai observar em Chavante quais são as consequências. Então, primeiro slide de Chavante esses dois gráficos são as duas simulações de Chavante praticando em Jurumirim uma defluência de 60 metros por segundo. Se eu praticar só 60 metros por segundo, Jurumirim chega a 63,46% de armazenamento ao final de outubro. E Chavante, se ele defluir 73 metros por segundo, que é o mínimo, chegaria a 44,70%, e se defluir os 100 metros por segundo, chegaria a 29,16%, quase 30%. De qualquer maneira, ele consegue armazenar um pouco mais do que está atualmente. Próximo slide. Próximo slide seria Jurumirim defluindo 100 metros por segundo. Então, se eu conseguir passar a defluência de Jurumirim para 100 metros por segundo, Jurumirim chega a 38,43% de armazenamento ao final de outubro, como eu apresentei naquele primeiro gráfico. E Chavante, eu tenho duas possibilidades. Se ele defluir 73 metros por segundo, o armazenamento irá para 70,83% ao final de outubro. E se ele defluir 100 metros por segundo, ficará ao final de outubro com 55,34% de armazenamento. Então, essas são as possibilidades aí com o Jurumirim defluindo 100 metros por segundo. E o último slide seria o slide número 15, onde a gente mostra qual é a situação se Jurumirim defluir 150 metros por segundo, ou seja, se nada for feito em termos de redução em Jurumirim. Aí Jurumirim chega a 7,02, lá embaixo, né, o armazenamento, e eu estou trocando o armazenamento da usina de Jurumirim para Chavante, ou seja, mantenho Chavante com 73, defluindo 73 metros por segundo, eu mantenho ele ao final de outubro com 96,5% de armazenamento, e se eu defluir 100 metros por segundo, eu mantenho ele com 89,63% de volume útil ao final de outubro, ou seja, bem alto, e Jurumirim ficaria muito baixo. Aí o slide número 16 seriam as conclusões que a gente chegou nesse estudo aí. Primeira conclusão é que o armazenamento dos reservatórios da bacia do Paranapanema ao final de fevereiro de 2019 foi o mais baixo nos últimos anos, chegando num dia lá a 15,86% do volume útil. Mas iniciou já a sua recuperação recentemente, alcançando agora, no dia de ontem, o valor de 25,34% de armazenamento. A UHE Jurumirim possui restrição de vazão mínima, que, para as condições hidrológicas atuais, impede que se promova a recuperação
do armazenamento do seu reservatório. Por isso que houve essa necessidade dessa gestão junto à CETESB e à ANEEL. Considerando as ações em curso pela CTG Paranapanema para viabilizar a redução dessa vazão mínima da OHE Jurumirim, a gente não sabia dessas respostas, né? Junto à ANEEL e à CETESB, e a mudança política operativa da OHE Chavantes, projeta-se a recuperação dos níveis de armazenamento dos reservatórios de Jurumirim e Chavantes ao longo do ano 2019. Mesmo a gente fazendo uma previsão pessimista, ou seja, mesmo partindo do princípio de que esse cenário de afluências que a gente está usando é o da pior chuva dos últimos 13 anos, tá? Que foi o ano 2018. Claro que pode não ser, né? Aí a gente vai estar no lucro. E mesmo que autorizada a flexibilização dessa vazão mínima na OHE de Jurumirim para 60 metros cúbicos segundo, as simulações apontam para o maior equilíbrio nos reservatórios da bacia hidrográfica para alternativa de defluência de 100 metros cúbicos segundo, tanto na OHE de Jurumirim quanto em Chavantes, o qual contempla também o não desligamento da usina de Piraju, ou seja, se eu estiver defluindo 100 metros cúbicos segundo em Jurumirim, eu não vou travar a usina de Piraju. E eu acho que a bacia fica com uma condição um pouco mais razoável, né? Tanto a montante quanto a jusante. Bom, é isso que eu tinha a apresentar. Nesse sentido, só vou pontuar esse último bullet que o Guilherme colocou. Isso pegando, assim, sendo uma recomendação nossa da prática dessas duas vazões, que o mesmo falou, né, 100 metros cúbicos nas duas usinas. Ok. Bom, eu vou dar oportunidade, então, às usinas de se poder se expressar e para ver se tem alguma consideração adicional. Jurumirim. Maurílio, boa tarde. Eu concordo aí, estou de acordo aí com a proposta do INS, né, de a gente chegar e reduzir a defluência de Jurumirim para o patamar, né, indo de 150 que está praticando hoje para 100 metros cúbicos por segundo e Chavantes também praticar os 100 metros cúbicos por segundo. A única coisa que eu solicitaria, né, se fosse fazer isso aí, né, principalmente em Jurumirim, vamos reduzir para o patamar, né? Então hoje a gente está praticando 120, 150 lá, vamos baixar para uns 130, ficar uns 2, 3 dias aí, e depois a gente chega aí por 100, né? E permanece para a gente ir dando uma acompanhada, né? Para não fazer uma redução assim, brusca de 150 para 100 de uma vez só, tá? Mas eu estou de acordo com a proposta. Ok. Chavantes. Chavantes é a mesma coisa, sou eu também, Maurício aqui. Você falou então 100 e 100, né? Que eu tinha pensado que você estava falando só. De acordo com o MS, tá? Tá, então, ok, os dois 100, né? Ok. Bom, eu vou dar oportunidade a São Paulo, eu não sei se... bom, São Paulo que pode ser o DAE, pode ser o acima, mas alguma consideração inicial sobre essa discussão, tá? Pode ser acima ou pode ser o DAE que está mais próximo do problema local. Joaquim, é bom o pessoal do DAE falar. Ok, é isso que eu estou dizendo. Você fala fechando, é melhor. Só tem uma coisa, tem alguém que tem alguma questão para o CEMADEM, para poder liberar o Marcelo Celucci? Não. Então, Marcelo, se você quiser continuar na reunião, ok, mas fique desobrigado de continuar, tá? Muito obrigado pela participação, como sempre, tá? Então, DAE. Estou imaginando que é o DAE local, né? Joaquim? Sim. É o Francisco. Eu só tinha uma pergunta para fazer para o ONS a respeito do seguinte. Eles fizeram uma previsão de enchimento possível com diferentes vazões de liberação aí? Só um minuto que o Francisco Guzzi congelou. Só para ele voltar de novo. Peraí, só.
Bom, o comitê, vamos ouvir primeiro o comitê e depois eu passo para o Gus, porque ele teve um probleminha. Então, comitê, o que é que a opinião de vocês? Bom, a gente está aqui no comitê, mas também somos do DAE. O Francisco Gusto estava falando e ele ia fazer uma pergunta, mas a nossa questão não é uma questão, é a nossa posição, a gente estava conversando aqui. Nos parece que essa simulação com as vazões de 100 metros por segundo, né, mantendo a geração de Jurumirim, com a expectativa que a CEMADEM apresentou das chuvas, né, possíveis, eu acredito que seja mais viável mesmo. Eu só não sei exatamente de que forma, como implica essa redução por escalas, né, como o pessoal da Rio Paranapanema Energias propôs, se tem alguma interferência nas questões de outros usos, né? Eu acho que até melhor para quem está ajustante, mas como é que isso estaria montante? Talvez não haja nenhuma interferência. O que a gente imagina é que essa vazão de 100 metros cúbicos seja a mais racional nesse momento, né? Abaixar Jurumirim de 150 para 100, né? Ok, deixa eu só explicar um pouco que essa prática nós também estamos fazendo em outras bacias, é que toda vez que nós reduzimos para patamares que fazem muito tempo que não são praticados, nós ficamos na expectativa de algum uso ou usuário poder ser atingido e nós temos que dar um certo tempo para alguma avaliação. Vou dar um exemplo. Quando nós reduzimos, por exemplo, Três Marias, um patamar um pouco inferior ao que vinha praticando em termos normais, o que significou que uma cidade chamada Pirapora teve problemas na captação. E nós tivemos, então, de esperar pelo menos 15 dias, ou alguma coisa, para eles se ajustarem a essa nova situação. Então, o que foi falado aí é prudente no sentido de você não mudar de 150 para 100, já que faz tempo que não é praticada essa vazão de 100 metros por segundo em Jurumirim, de uma única vez, num único dia. Então, ele está dizendo o seguinte, botamos 120, esperamos 3 dias para ver se não tem nenhum usuário que se sinta prejudicado ou que esteja apresentando algum problema, algum ponto do rio ficar num nível inadequado. Então, essa é a prudência que se tem e é normal o ONS programar dessa maneira, fazer por patamares, né? Então, a meta que a gente está dizendo é 100, mas não precisa ser no primeiro dia praticar 100. Pode ser praticada, por exemplo, escalonadamente 2, 3 dias, esperando, então, uma certa estabilização e de novo, um segundo patamar. Essa é a maneira usual que nós fazemos em todas as bacias, tá? Esse é um ponto importante sobre isso, tá? Bom, não sei se o Gus voltou. Se você quiser agora fazer sua pergunta, Gus. Voltei. É o seguinte, eu queria saber se eles têm previsão, o ONS, de Jurumirim e Chavantes terem de manter um volume de espera no final de outubro de 2019. Okay, que percentual significa isso? Ok, o que o Augusto está perguntando é o seguinte, existe no planejamento de controle de cheia algum nível de espera para Chavantes e Jurumirim ao final do período seco e início do período chuvoso? É isso. Eu não sei quem responde, se é a empresa ou se é o próprio ONS. Perdão, Joaquim, qual foi a pergunta? Ele está perguntando se tem volume de espera, ou Chavantes ou Jurumirim, que tenha que ser obedecido ao final do período seco, para início do período chuvoso. Tem. A bacia do Rio Paranapanema é uma bacia na qual a gente faz estabelece o volume de espera o ano todo, porque ela tem um regime misto, né? Ela tem uma margem esquerda com comportamento mais de região sudeste, uma margem direita com comportamento mais de região sudeste, e uma margem esquerda mais com comportamento do Tibagi, lá do sul, tal, mais nervoso. E aí, então, você tem possibilidade de ter cheias aí ao longo do ano todo. Então, tem lá, eu não tenho de cabeça aqui o valor, mas está publicado isso na página do ONS, qual é o volume. Eu acredito que a empresa tem, né? A CTG tem o valor. É que tem que praticar, que vocês deixam normalmente reservado para volume de espera.
No final do período, no início do período úmido aí, para Jurumirim, a gente entra com 95% mais ou menos e Chavantes também. Só que isso aí vai sendo elevado, gradativo, né? 95 primeiro, depois vai para em torno de 80, chega até em torno de 75% lá aqui em Chavantes. Em Jurumirim também vai se alocando, né, o vazio dentro do reservatório, então começa com 95 e ele chega até em torno de 84%, que é lá no mês de janeiro, mais ou menos, tá? Ok, então são os dois mais ou menos equilibrados, né? Quer dizer, não tem um que prepondera sobre o outro, são mais ou menos equilibrados, então a proposta de equilibrar os dois reservatórios é plausível também por conta de controle de cheia, né? Porque se deixar um reservatório muito cheio, a chance dele abrir volume de espera sem as pessoas quererem é enorme, né? Então esse é um ponto importante. Bom, então, não sei se as pessoas compreenderam o que está se discutindo na integralidade aqui. Primeiro, já houve uma redução, tá certo? Que foi dentro das possibilidades normais da operação, que foi a redução feita por Chavantes, tá? Então, Chavantes fez a primeira redução dentro das suas possibilidades normais, sem precisar de autorização dos órgãos responsáveis, e fez essa modificação e ficou, então, operando na faixa de 100 metros cúbicos por segundo, tá? É possível ele operar um pouco abaixo? É possível, mas ele considerou essa faixa uma faixa de operação adequada para esse momento. Num segundo momento, Jurumirim, ele estava com uma certa flexibilização de vazão, mas ele começou a operar na faixa de vazão mínima recomendada para ele, a partir de fevereiro, principalmente. Então, ele ficou operando com 150. O que nós fizemos nesse período de início dessas discussões foi, primeiro, garantir que os reservatórios parassem de depressionar e começassem a, pelo menos, ter uma recuperação que garantisse uma estabilização mais longa dos reservatórios para enfrentar, principalmente entre maio e julho, que são o período mais seco que passa essa bacia, né? Então, as medidas que foram pensadas, o ONS fez os estudos e acha que a maneira mais adequada de operar esse sistema, nesse momento, é manter as duas vazões iguais em 100 metros cúbicos por segundo. Isso faz com que todos os dois reservatórios, eles recuperem, tá certo? O nível, tá? E comecem a ter eu só pedi para desligar o microfone. Bom, recuperem o nível. Jurumirim ficaria nesse entorno aí, operando com 100, você iria para uns 38%, tá certo? Que é o que se pensa, né? E o reservatório de Chavantes iria também para uns 55%, abaixo muito ainda dos níveis de abertura de volume de espera. Uma segunda consideração é que todas essas simulações foram feitas por um cenário pessimista, vamos dizer assim, para a repetição do pior cenário da história. Que como a informação da meteorologia é que nesse momento não tem nada que leve a ter essa perspectiva de ser o pior do histórico, pelo contrário, eles acreditam que vai ser dentro da normalidade. Dentro da normalidade é um cenário de afluências maiores do que essa aí. Então, os números finais de armazenamento mês a mês devem ser superiores a esse. Como é que nós fazemos normalmente nessa situação? Tomamos uma posição, né, uma recomendação para a operação do sistema e fazemos o acompanhamento com uma frequência. Nesse caso aí, a gente pode pensar mensal, né, no sentido de ver como está se comportando o sistema dentro daquilo que foi programado. Havendo, por exemplo, mais água, tá certo? Se repensa a operação no sentido de alguma flexibilização da vazão para cima. Havendo menos água, é o contrário. Se faz uma flexibilização para baixo, por quê? Vocês se lembram que nós temos ainda 2 patamares que podem ser alcançados. Tanto o Jurumirim tem
uma vazão mínima que ainda pode ser alcançada, tá certo? Como Chavantes tem também uma vazão mínima que pode ser alcançada. Jurumirim está na faixa de 60 metros cúbicos segundo e Chavantes está na faixa de 73 metros cúbicos segundo. Então, existem ainda recursos no sistema para equilibrar caso haja um descolamento do período chuvoso dessas condições que nós estamos falando hoje, de ter uma certa neutralidade em relação a não ter nem eventos mais extremos, nem eventos de secas, nem de cheias. Bom, então nesse momento eu passo aos presentes, se tem alguém que gostaria de comentar isso que eu falei. Ô Joaquim, Maurílio aqui da CTG Rio Paranapanema. A minha opinião, né, é o seguinte, que essa prática de defluência de Jurumirim e Chavantes em 100 metros por segundo proposto pelo ONS, né, a gente também está levando em consideração, tá, todas as usinas a jusante de Chavantes. Né? Então, eu tenho só sob concessão da CTG Paranapanema, eu tenho mais 6 usinas. Então, a gente está levando em consideração também com relação à parte da operação e segurança do sistema dessas usinas aí, tá? Por isso que também... Isso é visto no controle, porque essas usinas são a fio d'água e tem outras variáveis. Por exemplo, Mauá, que entra no processo, também que pode contribuir um pouco mais, tudo mais. Mas é claro que é visto a bacia como um todo, por isso que é o ONS que faz essa perspectiva futura, né? Alguém mais gostaria de comentar? Paraná, que tem um rebatimento em vocês no sentido de que o equilíbrio é importante para preservar o rio para a época seca, né? João, se você quiser comentar agora, é uma oportunidade. Não, exatamente. É uma situação de que, a princípio, essa vazão estabelecida de 100 fica mais voltada para essa questão da parte da geração, mas, entretanto... Não fica só para a gente ficar claro. A geração gostaria de estar gerando o que eles quisessem. Então, nós estamos impondo a eles restrições operacionais importantes, tá? Só para que a gente não ficar pensando que a gente está tomando decisão pela geração. Essa é uma concessão que o setor de geração está aqui abertamente discutindo para como recuperar o reservatório, porque pela conta dele continuava secando até o fim. Exatamente, mas eu digo dentro dessa proposta que foi até agora evidenciada de que os valores de 100 estabelece uma possibilidade de um consenso, fica só uma dúvida no impactos no que se refere aos demais usos da bacia, no sentido de que, à medida que vai se reduzindo a vazão, para poder chegar, inclusive, naquela vazão mais crítica de até 60, se por acaso tiver alguma situação que venha acontecer, teria que estar também acompanhando esse processo. Acho que era mais ou menos nessa linha. Isso é importante que você falou. Então, é por isso que a gente faz isso de maneira gradual. O que é de maneira gradual? É para também ficar olhando o futuro. Então, vamos para uma posição mais crítica. O que estava acontecendo até a reunião passada? Existia uma perspectiva até de que os reservatórios atingiriam seus volumes mortos. Isso significaria que jusante ficaria à mercê de uma vazão que a gente chama natural, sem regularização, porque a água que vinha do reservatório mal daria para ser liberada para frente, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo é trazendo água para as cabeceiras, porque se você traz água para a cabeceira, que o sistema estava desbalanceado, é exatamente nisso, que nós estávamos com água, mas a água estava concentrada nos reservatórios mais de jusante. E o que significa isso? Significa que se você está na cabeceira, a cabeceira sempre pode aportar água para o reservatório da frente, e o contrário não acontece, tá certo? Então, se esse é a grande discussão que se tem, por exemplo, é quando você deixasse, por exemplo, Capivara mais cheio, tá certo? E os dois de cabeceira secos, como Jurumirim. Então,
O que nós estamos fazendo é exatamente possibilitar que a qualquer momento se possa liberar água de Jurumiri e Chavantes para um problema que aconteça em Ganois ou Nogueira Garcês. Alguém mais? Quem mais gostaria de comentar? IBAMA, Paraná, quer alguma consideração? Na verdade, a minha presença é mais para acompanhar o que está sendo discutido, né? Foi o que a gente combinou aqui, e ver os desdobramentos disso nos empreendimentos que são licenciados pelo IBAMA. Mas Jurumirim é licenciada pela CETESB, pelo que eu entendi, a solicitação já foi feita com a CETESB, então eu não tenho nada a comentar. É importante você ficar acompanhando exatamente para identificar alguma situação que mereça discussão aqui nesse fórum também, tá certo? Bom, certo. Tem algumas pessoas que eu não consegui identificar. Por exemplo, Ana Márcia, você não se apresentou ainda, por favor. Oi, eu sou Ana Márcia, sou bióloga do Estado do Paraná e trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, eu estou aqui também, fui convidada a participar da reunião. Demorou um pouquinho a gente conseguir ajustar o equipamento aqui, mas estou entrando. Tanto que estou até sem fone de ouvido, porque não tenho fone de ouvido aqui. Não, mas aqui fica tranquila. Também tem uma pessoa que é o Daniele. Sou a Daniele, também sou bióloga do Estado do Paraná, também da Secretaria. Estou na mesma situação da Ana Márcia, na verdade. O Escrocaro nos avisou há pouco para participar da reunião. E também é só para a gente poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, né, para futuramente poder trabalhar um pouco mais próximo de vocês. Ok, isso é importante porque, por exemplo, isso não se aprende, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Isso é um aprendizado, por exemplo, na Bacia do São Francisco, nós temos essas reuniões periódicas desde já de 2013. Então, continuamente, lá é toda semana. Então, as pessoas já sabem até o número dos telefones de todo mundo, porque já criou um certo relacionamento e as pessoas já conhecem um pouco a dinâmica da reunião. Então, o que nós estamos fazendo aqui é criando uma mentalidade de gestão compartilhada, tá certo? Envolvendo aí os estados, a União, tá certo? O comitê e os usuários principais do sistema, como, no caso, os agentes de geração, que têm um impacto importante no processo, tá certo? Tem pessoas que eu não citei. Quem eu não citei que gostaria de se apresentar nesse momento? Boa tarde a todos, eu sou o Jorge. Opa. Fala, Jorge. Vamos lá, boa tarde, eu sou o Jorge, gerente de produção, de planejamento da produção da Votorantim. Só queria manifestar a respeito da nossa preocupação no primeiro momento em relação à redução de vazão em Jurumirim, né, e os consequentes impactos na operação de Piraju. Então, no primeiro momento, estamos vendo com uma certa preocupação se realmente aplicar o que foi deliberado atualmente pela ANEEL, mas com essa visão do ONS, a visão sistêmica da bacia e o efeito em toda a cascata já nos tranquiliza no primeiro momento em relação na manutenção dos 100 metros cúbicos. E estamos também internamente trabalhando na avaliação de todos os impactos caso futuramente venha praticar uma vazão de defluência em torno de 60 metros cúbicos. Okay? Só para entender que vocês iriam ficar sujeitos a uma vazão de 150 e depois de menos de que sem controle, tá certo? Então, aqui ninguém está tentando penalizar Votorantim, está simplesmente fazendo com que vocês fiquem operacionais também, porque eu tenho certeza que se você levar para o seu chefe e dizer, o senhor vai gerar durante os próximos dias 150, agora depois fica sem geração, viu? Ele vai dizer que esse não é o cenário. Então, aqui nós estamos fazendo um equilíbrio na geração para que vocês possam gerar, tá certo? Então, a preocupação era dizer o seguinte, você devia, com toda a sinceridade, dizer assim, graças a Deus que vocês estão aqui. Então, e não, eu estou com preocupação com as medidas que vocês estão tomando.
Então, quem mais gostaria? Em relação às medidas locais, não há nenhuma reclamação, tá? Nenhuma preocupação. Entendido perfeitamente o momento de crise, o cenário que estamos e a necessidade de manutenção, de uma redução, frente como se fosse similar a um comitê de crises. A preocupação é de médio e longo prazo e que uma vez que conseguiu uma autorização para defluir a 50, eles têm essa autorização. Então, isso futuramente pode ter desdobramentos. Temporária que foi feita só para esse período em função das condições. Isso não foi feito... Ah, perfeito, já foi temporária. É temporária. Nosso entendimento aqui havia sido definitivo. Nosso entendimento aqui ficou como era definitivo. A gente estaria discutindo outras coisas. Foi temporária para esse atual momento de crise, para enfrentar uma situação de crise. Tá? Perfeito, então estamos de acordo. Então, já deu uma tranquilidade a seu chefe. Quem mais gostaria de comentar? Tem uma pessoa que eu não consigo identificar que está com o número. Gandhi. Sou presidente do Comitê de Bacia do Norte Pioneiro, do lado paranaense. Fui convidado aí pela Soraya e estou aqui observando e aprendendo. Ok, muito obrigado aí pela participação e pelo empenho de, numa sexta-feira à tarde, estar discutindo um assunto tão importante para a região, né? Bom, quem mais gostaria? Ana Márcia, você quer falar? Uma coisa que talvez seja óbvio para vocês. Vou perguntar, porque assim vocês me respondem. Como o Samek falou, com essa vazão que vocês estão falando aí de 100 metros cúbicos, está garantido os outros usos da bacia? Isso não ficou meio perdido para mim. Se está garantido, tocamos para frente, né? Vamos lá. Então, só uma pergunta muito clara. O que se tinha era autorizações, vamos dizer assim, em função do que é normal. Por exemplo, a ANA, quando pega um reservatório, normalmente ela fixa algumas vazões mínimas que tem que ser tomadas. Por exemplo, Q95, que é uma referência da ANA, tá certo? Então, essas vazões fazem parte de um contexto de vazões naturais que já eram, de alguma maneira, praticadas se não tivesse os reservatórios. Quer dizer, então o rio estaria naquelas condições. Agora, como tem ação antrópica que acontece, por exemplo, no São Francisco a vazão natural era no entorno de 400 metros cúbicos por segundo, mas as captações estavam programadas, por exemplo, para 1.300 metros cúbicos por segundo. Então nós tivemos que fazer todo um acompanhamento gradual do rebaixamento das vazões até chegarmos a alguma coisa como, por exemplo, 550 metros cúbicos por segundo. Mas foi feito ao longo de 3 anos, com muita discussão e com todo um complexo de acompanhamento e de ações físicas também. Então, é por isso que nós fazemos de maneira gradual, tá certo? E só para ter ideia, a vazão, por exemplo, de Jurumirim já foi de 90 metros cúbicos por segundo no passado, tá? Então, Jurumirim, quando foi que você praticou a última vez 90 metros cúbicos por segundo? Eu vou dizer por ele, 2001, pronto. Então, em 2001, na crise de 2001, a vazão que foi praticada por Jurumirim foi de 90 metros cúbicos por segundo já. Então, a gente tem uma certa expertise em termos de vazões dessa ordem de grandeza. Claro, de 2001 para hoje, vários usos entraram e vários usuários podem ter feito seus sistemas numa vazão superior e talvez precise de algum tipo de adaptação. Por isso que nós fazemos isso de maneira gradual, né? E foi isso que foi sugerido aqui, fazer de maneira gradual. Alguém mais gostaria de comentar? Gostaria de falar pelo comitê, Sim, como claro. nós já falamos na outra videoconferência, essa é uma situação nova para o Comitê do Paranapanema. O comitê é um comitê jovem, né? E a primeira situação de crise. Então, nós até a reunião passada, o assunto estava restrito à diretoria do comitê. Nessa reunião, como vocês puderam observar, nós estamos em 6 comitês atuantes, 3 no estado do Paraná, 3 no estado de São Paulo. Então, aqui hoje já o Comitê do Norte Pioneiro, nosso presidente, temos também o Comitê do Médio Paranapanema, do Portal do Paranapanema. Então, nós teremos um encontro de integração na próxima semana, no dia 20, com a diretoria dos 7 comitês Paranapanema e os afluentes.
para início de uma atividade de comunicação à sociedade, principalmente aos municípios que estão, né, às margens das represas, do que está acontecendo e do que está sendo feito, e que essa sala de crise foi instalada. Então, qual é o papel dessa sala de crise e dessas reuniões que nós estamos tendo? A nossa intenção, então, a partir de todo esse contexto, divulgar também, dar divulgação aos boletins diários da Agência Nacional para que os usuários possam acompanhar também, entender, né, toda essa negociação, esse pacto que está sendo feito aqui. E a diretoria também, nós estivemos agora no início dessa semana fazendo uma visita à sala de situação do Piracicaba, do Comitê do Piracicaba. Então, o comitê entende que está numa situação, não vamos falar de emergência, mas de atenção. Então, nós estamos caminhando para o início de articulação para ter a sala de situação do Paranapanema. Já tivemos alguns contatos aí com a própria Ana, agora com o Águas Paraná, que o novo presidente está intermediando. Então, a perspectiva do comitê é fazer o acompanhamento, inclusive, com os prefeitos que já demandaram ao comitê informações sobre o que está acontecendo e num futuro próximo, talvez, aí, a sala de situação do Paranapanema. Muito bem, eu acho que é uma medida muito acertada. O pessoal do Piracicaba tem uma experiência grande, viveu momentos difíceis na crise de 2014, 2015. Nós apoiamos fortemente o pessoal do Piracicaba, São Paulo DAE pode depois falar. Nós apoiamos na implantação de sala de situação, treinamento, capacitação, tudo mais, de tal maneira que eles hoje acompanham para e passo com a ANA a situação da bacia e hoje são uma referência de gestão até a nível brasileiro, tá certo? No sentido de eles poderem participar ativamente do processo. O que a gente sugere para você é que aconteceu em outras bacias que não têm tanta estrutura do próprio Piracicaba. Foi criar uma câmara técnica, tá certo? Que também tem no Piracicaba, que essa câmara técnica era mais direcionada a um acompanhamento mais frequente, porque as reuniões do comitê têm uma certa frequência maior, e as câmaras técnicas podem ter reuniões de frequência menor, com pessoas mais especializadas, de maneira que vocês acompanhem a situação e também interajam mais no processo, quer dizer, então acho que é uma coisa importante a participação de vocês no processo, não só no Comitê Central, mas de todos os outros, que estão. Nós já estamos, inclusive, Joaquim, tentando fechar uma agenda com o Alexandre da Fies, que é o coordenador da Câmara de Monitoramento do Piracicaba. Então, a nossa intenção é entender o funcionamento da Câmara, a participação, as deliberações, para pensar no futuro aí como será a organização dentro do Paranapanema, mas há a intenção, sim, de ter talvez uma Câmara ou um grupo de trabalho, aí a gente vai fazer essa análise a partir da reunião com o Alexandre. Ok. Só para registrar, nós recebemos noções de repúdio de Avaré, Barão de Antonina, Carlópolis, Fartura, Ribeirão Claro, Tiburi. Todos eles pedindo que nós diminuíssemos a vazão dos reservatórios por questões sociais e econômicas para aquela região, já que aqueles reservatórios esse reservatório também tem um impacto importante no setor de turismo e outras coisas mais. Então, é uma situação que eu acho conveniente explicitar que as prefeituras de várias localidades aí também têm se manifestado. O que nós normalmente temos dito é que um canal importante não é uma prefeitura vir direto na ANA, mas participar do processo do comitê, que aí fortalece o comitê e fortalece o sistema, tá certo? Então, eu estou só dando os nomes para vocês talvez pudessem contactar esses prefeitos no sentido de integrar eles no processo também de gestão desse sistema que nós estamos agora fazendo de maneira conjunta, né? Bom, aqui só uma informação com relação a isso, com relação a Avaré,
municípios, nós recebemos essa demanda também no comitê e a princípio, falamos que estamos em atenção, mas no próximo dia 25 vai haver uma reunião em Piraju, da ANVAPA, que é uma associação de municípios, dos quais a maioria desses municípios que você citou fazem parte. A Patrícia, que é a vice-presidente do Comitê do Médico Paranapanema, vai participar, e a nossa intenção é, na reunião, então, da ANVAPA, fazer, então, um esclarecimento e apresentar a eles as informações de como está essa questão dos reservatórios no Paranapanema. Então, essa providência já está sendo tomada dia 25 agora, na reunião da ANVAPA. Ok. E eu me coloco, eu tenho dificuldade de tempo, assim, porque você sabe que a gente aqui vive, o Brasil é grande e alguns problemas lá. Mas, havendo uma reunião mais ampla do comitê, que eu não sei quando é que vocês fazem, mas eu me disponho aí com o ONS aí, fazer uma explanação mais ampla para vocês. Então, se a gente combinar com antecedência, que eu possa me programar, eu tenho certeza que o ONS me acompanha nessa reunião para a gente fazer um esclarecimento num cenário mais amplo, tá? Eu, pessoalmente, vou. Alguém mais gostaria de comentar? Sim, Joaquim, Sandro, aqui do Pontal do Paranapanema. A minha pergunta é, havendo um impacto em outro uso, como seria esse retorno? A quem o usuário deveria procurar? Bom, então, normalmente tem dois canais, tá? O canal 1, eu pediria que o comitê, alguém do DAE, desse o contato para que as pessoas pudessem ter acesso a ele e essa pessoa do DAE acessar a ANA, tá certo? Que fica mais simples para a gente fazer dessa maneira. A gente tem feito isso nas outras bacias, Paraíba Sul, Piracicaba e tudo mais. A gente tem centralizado no comitê, alguém que o comitê indique, tá certo? Essa sequência vem para a Agência Nacional, que aí mobiliza, seja o ONS, seja o agente local, para uma tomada de pulsão. Mas por que a gente pede que venha pelo comitê? Porque normalmente também a gente pede que seja feita alguma avaliação mais técnica, porque às vezes as pessoas dizem, estou com um problema, mas não caracteriza direito o problema e a gente fica com dificuldade de tentar equacionar. Por isso que era importante vir pelo comitê, principalmente pelo apoio, a Secretaria Executiva do comitê, que eu acredito que é do DAE, né? Tá ok, então, o primeiro contato seria através do comitê, ele deveria tratar o assunto junto a uma Câmara Técnica e depois, sim, se dirigir à Agência Nacional. Acho que é mas isso, sem essa Câmara Técnica nesse momento. O que a gente está falando é comunicar imediatamente ao comitê, à Secretaria, que aí talvez possa ser dado algum tipo de telefone ou e-mail que possa ser publicizado hoje, tá certo? E que essas coisas é para resolver de um dia para outro. Não é para resolver porque alguma crise pode existir e a gente tem que estar programado para ela, tá? Então eu vou dar meu e-mail para todos, tá certo? O meu e-mail é joaquim@ana.gov.br, tá? Então, havendo um problema que não tenha possível de resolver por algum motivo, passa para mim. joaquim@ana.gov.br. Agora, eu queria também que o pessoal do DAE pudesse dar um e-mail e telefone local para equacionar. Joaquim, então, o comitê, de qualquer forma, ele vai, a partir desse momento que nós iniciamos esse processo de comunicação com a sociedade da situação, o comitê vai se colocar como interlocutor do usuário, das prefeituras, com a ANA, nesse sistema. Então, é o e-mail do comitê, nós vamos fazer a divulgação, que é secretaria@paranapanema.org, mas em todo esse material de divulgação que nós vamos começar a circular pelo site, pelas mídias sociais, nós vamos colocar, então, esse e-mail de contato à secretaria aí do comitê, assumindo, então, esse papel de interlocução e aí fazendo rapidamente esses contatos e esse encaminhamento das demandas. A gente já tem demandas da usina de Capivara também, dos piscicultores, né, que estão com problemas já de mortandade de peixes, questão de turismo na região de Ouro-Mirim. Então, a gente vai tentar agora, aos poucos, esclarecendo a todos e dando encaminhamentos
necessários para essas situações. O nosso pessoal que cuida de apoio aos comitês quer falar, Paulo. Ô, Soraya, reforçando aqui a importância de botar os boletins que a Ana produz no site, no âmbito do nosso contrato, né, no termo de colaboração entre a Ana Paranapanema, CBH, para a gente colocar em tempo real esses boletins ali para dar publicidade e informar os membros do comitê, a sociedade em geral, da crise que nós estamos vivenciando e estamos discutindo aqui. Então, dá mais suma importância reiterar isso. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Alguma coisa? Porque as reuniões não precisam ser longas, precisa ser frequentes, tá? Então, Ana Márcia. Justamente, ontem eu participei de uma reunião também aqui com vocês, de um outro assunto sobre a questão das previsões climáticas, e eu sugeri a questão dos boletins objetivos e diretos para serem publicizados e até para os próprios agentes nos estados se basearem nesse boletim para fazer qualquer notificação, qualquer nota, qualquer coisa, para não ficar falando, cada um fala uma coisa. Então, todo mundo fala a mesma coisa a partir de um consenso que é tirado nessas reuniões e até através da Ana. Eu acho isso uma situação muito importante. E do mesmo jeito que você participou da do Tietê Paraná, que é uma reunião importante que nós tivemos sobre a hidrovia. O que nós fazemos sempre? Essas reuniões nós gravamos para disponibilizar para quem não teve a oportunidade de, no momento, assistir, poder assistir em outro momento, tá certo? Mas nós botamos também no nosso site uma nota, tá certo? Dizendo as principais coisas que foram, vamos dizer assim, recomendadas na reunião. Nós não fazemos atas de reunião porque a experiência nossa com atas, vou só explicar o que é que acontecia. Nós fazíamos uma ata e botava para as pessoas. As pessoas, além de dizer, não, eu queria ter dito isso, aí acrescenta várias coisas que nem disseram. Tá certo? E aí começava uma discussão muito ampla e no final a gente nunca conseguia aprovar a ata. Então, hoje a gente simplesmente grava a reunião na íntegra. Pronto. Então, quem tiver curiosidade de saber o que foi decidido, o recomendado está na íntegra. E mais que isso, botamos uma nota no nosso site, normalmente após a reunião, dizendo dessas coisas. Por exemplo, no nosso site vai ficar dizendo que foi recomendado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a prática de vazões no entorno de 100 metros cúbicos de Jurumirim e Chavantes para os próximos dias, né? Então, e que essa prática também se dê de maneira gradual à redução de Jurumirim. Pronto, é isso que mais ou menos vai ficar no nosso site. Ô, Soraya, até eu pensei aqui que pode ser interessante a gente usar aquela lista de e-mails que a gente gerou aí dos membros do comitê e tal, no qual também participam algumas prefeituras, de encaminhar esses boletins diretamente para as pessoas. Talvez seja uma estratégia interessante também. Eu não sei se é viável isso, se todas as prefeituras citadas elas fazem parte do comitê, né? Acho que não, mas avaliar essa situação se é válida, se vale a pena fazer isso, encaminhar diretamente através das listas. A ideia nossa, Paulo, a princípio nós estamos aguardando a Priscila na segunda-feira, é ter um espaço próprio no site onde a gente possa a todo momento ter acesso à informação, provavelmente remetendo ao link da Ana também. E as nossas listas, sim, são 247 prefeituras que estão no nosso cadastro, na verdade, além de toda a questão da sociedade civil e dos usuários. Então, a intenção do Paranapanema é fazer a divulgação da situação para todos os representantes do comitê, usuários, sociedade civil e o poder público. Então, em tempo real, a gente tem esse fluxo rápido agora com a comunicação de apoio aqui do escritório, né, do Paranapanema. Então, a intenção é usar todas essas ferramentas. Bom, alguém tem mais alguma coisa que gostaria nesse momento de falar? Ou vamos partir para a escolha de uma data para a nossa próxima reunião? Existe uma perspectiva, né, de praticarmos esses 100 metros cúbicos nos próximos dias, né? E uma boa avaliação dela não é com um dia, 2 dias, 2, 3 dias. Mas então a frequência normal para esse tipo de coisa tem sido mensal. Então, essa é a frequência, por exemplo, que nós usamos no Paraíba do Sul,
em outras bacias, né? Tocantins e outras bacias. Então, a nossa reunião poderia ser pré-agendada para o dia 26 de abril. Então, pedir para todos anotarem essa data, mas temos mais uma coisa importante. Se vocês mandarem o e-mail, tá certo, para joaquim@ana.gov.br, eu incluo vocês na lista de convocação para essa reunião, porque pode ser que vocês souberam da reunião por terceiros, mas não tem problema nenhum da Ana fazer também um lembrete do convite na data da reunião. Então, o meu e-mail serve também para isso. Quer dizer, se quem tiver interesse de participar da reunião e receber as apresentações, manda um e-mail para joaquim@ana.gov.br, que eu incluo na lista das próximas reuniões. Mas pré-agendamos, então, a reunião para o dia 26 de abril. Esse horário está bom, 2h30, né? Que é um horário bom, que dá tempo de todos se programarem, tá? Podemos fazer desse jeito? Todos concordam? Ok. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Eu dou a palavra, eu não sei, ao secretário de São Paulo, se ele quer falar alguma coisa nesse momento, depois de ter ouvido a reunião, talvez ele agora possa ter uma posição. Cláudio, se você quiser agora, fica à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Na verdade, eu agradeço, Joaquim, a participação, agradeço aí a oportunidade também de aprender mais um pouco, e diante do que foi encaminhado na reunião, nós também vamos verificar a possibilidade de dispor também no nosso site. Então, assim que possível, vamos verificar também a condição de divulgar também o boletim no nosso site. Muito obrigado a todos. Ok, Cláudio. Muito obrigado aí pela presença. Alguém mais gostaria de comentar ou vamos partir para o encerramento? CTG. Alguma coisa? Não, tá ok. A gente está de acordo aí, Joaquim. Ok. Aqui também. Bom, então vamos partir para o encerramento. Eu queria agradecer a todos e que nós tenhamos um bom período chuvoso. Eu tive de explicar um dia desse para um jornalista. Quando eu digo que tem um bom período chuvoso, é com muita água. Ela diz, mas é ruim para a cidade. Mas infelizmente temos que, para os outros usos, a chuva é essencial para a manutenção dos estoques de água, né? Então, conto com a presença de vocês na próxima reunião, dia 26 de abril, às 14h30. Muito obrigado.